sim, dá para que tu consigas viver aqui em Angola ganhando o salário mínimo brasileiro, que são cerca de 283 mil kwanzas, mas seria bem mais fácil, bem mais razoável assim o fazer se fores uma pessoa minimalista, tá? Porque se fores alguém consumista, seria bem difícil e bem complicado, tá? Como é que é, família buena? Espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus eu estou super, hiper, mega bem. E assim, ganhando o salário mínimo brasileiro aqui em Angola, que no caso são cerca de 1.621 reais, o que convertidos em kwanzas seriam mais ou menos 283 mil kwanzas. É um valor muito acentuado se formos comparar com o salário mínimo daqui em Angola. Porque o salário mínimo daqui em Angola atualmente equivale a cerca de 100 mil kwanzas. Ou seja, o salário mínimo brasileiro é quase 3 vezes a mais que o salário mínimo brasileiro, tá? Que no caso, convertendo o salário mínimo angolano em real, seria mais ou menos 570 reais. Ou seja, é muito pouco valor comparado a 1.621 reais, tá? Ou seja, é quase que o triplo, ok? E tem muita gente aqui em Angola que sobrevive ganhando, às vezes, até mesmo menos do que o salário mínimo nacional, tá? Infelizmente é uma realidade que precisa ser dita, tá? Apesar do salário mínimo aqui em Angola ser 100 mil kwanzas, tem muita gente que recebe muito menos que isso, tá? Tem pessoas que trabalham o mês inteiro e recebem apenas, sei lá, 70 mil, 60 mil ou mesmo 50 mil, tá? Obviamente, ganhando esse dinheiro aqui em Angola, você não consegue viver, tá? Você sobrevive, tá? Você sobrevive. Por quê? Porque muitas das vezes, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, você vai ter que se endividar algumas vezes, tá? Para conseguires viver. Porque ganhando apenas 50 mil, 70 mil coisas aqui em Angola, não dá, tá? Por quê? Infelizmente, a inflação aqui em Angola está muito acentuada, tá? A inflação está muito acentuada. Por conta disso, os preços dos produtos vão aumentando cada vez mais e torna difícil a vida aqui em Angola, tá? Ganhando até mesmo o salário mínimo daqui em Angola. Mas, ganhando o salário mínimo do Brasil, sim, dá para viver aqui em Angola, mas seria bem mais fácil, bem mais razoável se tu fores uma pessoa minimalista, tá? Se fores uma pessoa que não tem o costume de gastar muito, que sabe gastar apenas com aquilo que realmente precisas, sim, tá? Seria bem funcional. Agora, se fores uma pessoa consumista, materialista, seria um bocadinho difícil conseguir viver aqui em Angola ganhando só 283 mil kwanzas. E lembrando que se fores solteiro, acabaria sendo muito mais fácil, tá? Mas como eu sei que a maior parte das pessoas adultas têm filhos e querem viver com mulher, os dados, os cálculos que eu trouxe para esse vídeo são baseados em quem, por exemplo, tem cerca de 2 filhos. Por quê? Se tiveres mais de 2 filhos e os teus 3 a 4 filhos têm idade escolar, cara, tu vai gastar muito, tá? Tu vai gastar muito. Mas agora, bora ao que realmente importa. Vamos supor que tu tenhas apenas 2 filhos, a tua esposa e tu. No caso, 4 pessoas morando numa única casa. Por mês, com a alimentação, provavelmente tu chegarias a gastar mais de 150 mil kwanzas, tá? No máximo, tá? Se fores uma pessoa inteligente, tá? Se fores uma pessoa que não gasta de forma impulsiva, tu chegarás a gastar facilmente 150 mil kwanzas. E 150 mil kwanzas já é equivalente a mais de 50% do salário mínimo brasileiro. Assim, os gastos com alimentação aqui em Angola são o principal gasto, tá? Porque os alimentos aqui em Angola acabam custando muito caro mesmo. Eu acredito que um bocadinho mais caro do que no Brasil, tá? Infelizmente, a nossa moeda aqui, o kwanza, acaba sendo uma moeda que a cada dia vai desvalorizando mais. Então, faz com que os preços dos alimentos aqui em Angola sejam muito, mas muito caros. Com o transporte, facilmente tu chegarias a gastar 30 mil ou 35 mil kwanzas no mês, tá?
Principalmente se fores alguém que trabalha muito distante da casa. Por exemplo, há pessoas aqui que diariamente aqui em Angola, para chegarem até o trabalho, têm que pagar 3 a 4 táxis só de ida. De vinda, a mesma coisa, 3 a 4 táxis. E um táxi aqui em Angola equivale a 300 kwanzas, tá? Pegar um táxi aqui em Angola é 300 kwanzas. Agora, converte esses 300 kwanzas, faz 300 vezes 4. 300 vezes 4 só de ida. Depois faz novamente 300 vezes 4 ou vezes 3 só de vinda, tá ligado? E calcula tudo isso até no final do mês. É um preço muito, mas muito puxado, tá? Então, nós aqui em Angola também gastamos muito com transporte. Quanto ao aluguel, o que seria recomendado e aconselhado é tu não alugares, por exemplo, em uma área muito urbanizada, tá? Porque geralmente lugares urbanizados aqui em Angola, tá ligado? Tipo assim, na cidade, a renda acaba sendo muito cara, tá? Acaba sendo muito, mas muito cara. Você pode encontrar facilmente uma casa no valor de 100 a 150 mil kwanzas por mês, tá? Então isso acaba sendo muito caro. Seria bem mais barato se tu morares em um bairro periférico, tá? Em um bairro com saneamento básico precário, tá ligado? Seria bem mais econômico, tá? Que no caso facilmente podes encontrar uma casa no valor de 15 a 20 mil kwanzas, tá? Então isso seria bem mais econômico. No caso, isso seria mais ou menos o equivalente a 7% do teu salário, tá? E no caso, com transporte, que no máximo ou no mínimo tu pode chegar a gastar 30 a 35 mil kwanzas, isso seria mais ou menos o equivalente a 12% do teu salário. Quanto à energia, aqui em Angola, em minha casa, por exemplo, nós usamos energia pré-pago, tá? E geralmente por mês nós gastamos cerca de 5 mil kwanzas, tá? Isso daria mais ou menos o equivalente a 1,8% do salário, tá? Lembrando que nós gastamos apenas 5 mil kwanzas por aí, tá? 5 mil kwanzas, porque geralmente aqui nós, o que mais consome energia aqui em minha casa é a arca frigorífica e a televisão, tá? E a televisão são as coisas que principalmente gastam energia aqui em minha casa, tá? Se fores uma pessoa que, caraca, mano, tem arca frigorífica, tem geleira, tem TV, caraca, mano, tem micro-ondas, tem vários outros instrumentos, gastarias mais que 5 mil kwanzas, tá? Mas aqui em minha casa nós gastamos apenas 5 mil kwanzas. Então eu fiz esse cálculo baseado no que nós gastamos aqui em minha casa. Como exemplo, água é um item que aqui em Angola, assim, também não é muito barato, tá? Também não é nada barato, é muito, mas muito caro. Então, facilmente você poderia chegar a gastar cerca de 22 a 25 mil kwanzas facilmente no mês. E no caso, 25 mil kwanzas por mês com água seriam mais ou menos o equivalente a 8,8% do teu salário. Agora, quanto à saúde, geralmente o preço é variável, tá? Porque provavelmente há meses em que você e os teus filhos não ficarão doentes, o que seria mais econômico, tá? Quando ninguém fica doente acaba sendo mais econômico. E tem meses em que provavelmente vocês ficarão doentes. Então, botei uma estimativa aqui que vocês no mínimo teriam que gastar cerca de 10 mil kwanzas, tá? No caso, se ninguém ficar doente, tá? Ou se, caramba, mano, pegarem apenas uma gripe, um resfriado, um paludismo simples, no caso, teriam que gastar no mínimo 10 mil kwanzas, tá? E isso seria cerca de 3,5% do teu salário. Agora, quanto à escola dos filhos, que é o que nós aqui em Angola chamamos de propina, tá? Se bem que no Brasil propina quer dizer corrupção ou suborno. Geralmente os cursos que não estão ligados à área da saúde acabam saindo bem mais baratos. Então, tu podes pagar um curso, no caso, para o teu filho, tá? Vamos supor que os teus dois filhos estão no ensino médio, ok? Vamos supor que os dois filhos estão no ensino médio. E a propina no ensino médio aqui em Angola, se o curso não estiver ligado à saúde, pode custar de 12 a 15 mil kwanzas, tá? Se o filho não tiver para fazer um curso ligado à saúde, tá? Porque cursos ligados à saúde, como análises clínicas,
enfermagem ou mesmo farmácia acabam sendo bem mais caros. Então, se for um curso tipo informática, contabilidade, gestão empresarial, esses cursos geralmente saem mais barato, tá? Facilmente tu podes encontrar escolas com mensalidade escolar de 12 até mesmo 15 mil kwanzas, tá? E estes valores seriam mais ou menos o equivalente a 10% do teu salário, tá? No caso, pagando 15 mil kwanzas por cada filho, isso totalizaria 30 mil kwanzas. E 30 mil kwanzas seria o equivalente a 10,6% do teu salário. Agora, pessoal, se formos calcular apenas estes gastos, tá? Que geralmente aqui em Angola são os principais gastos para quem mora sozinho ou quem mora com os filhos, o total seria mais ou menos o equivalente a 275 mil kwanzas, tá? Ou seja, é 97% do teu salário. Então, 275 mil para 283, restam apenas 8 mil kwanzas. Ou seja, pagando todas as contas do mês, tu restaria com apenas 8 mil kwanzas. O que seria mais ou menos 2,8% do teu salário. E esse foi o cálculo, pessoal. Lembrando que se tu fores morar aqui em Angola com esse salário, é sempre bom que tu sejas uma pessoa minimalista, tá? Porque assim com certeza sobraria muito mais dinheiro, tá? E conseguirias economizar melhor. Diferente de, por exemplo, uma pessoa consumista que quer gastar a todo momento, tá? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Se inscrevam no canal, tá? Porque estamos rumo a 10 mil inscritos, ok, pessoal? Tamo junto, é nóis!